Olá, senhores. Esta não é uma aula de física, nem de matemática, nem de história, nem de educação artística, mas é uma mistura de tudo isso. Nós vamos conhecer hoje a chamada sequência de Fibonacci. Quando eu falo em Fibonacci, eu me refiro ao Leonardo Fibonacci. Nasceu em Pisa, na Itália, nasceu em 1170 e viveu entre os anos 1170 e 1250. Portanto, é um italiano da Idade Média, bem anterior a Leonardo da Vinci, bem anterior a Michelangelo, bem anterior aos renascentistas italianos. Mas ele tem tudo a ver com esses artistas que eu citei, com Rafael, com outros artistas. Pisa é uma cidade que fica na região da Toscana, muito próxima de uma cidade muito importante chamada Florença. Pisa é onde tem a tal Torre de Pisa, a torre inclinada. Vamos ver o que o nosso amigo Leonardo Fibonacci fez na sua época. Essa aula que eu estou apresentando, ela foi motivada por uma aula de história que vocês tiveram recentemente com o professor Júlio César. Eu assisti a essa aula. E uma imagem que o Júlio César mostrou em sua aula, e eu emprestei essa imagem dele, é essa daqui. Ó. Ele falava sobre os pintores renascentistas e apresentou, obviamente, o quadro da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. E nessa imagem que ele apresentou, havia esse espiral desenhado em cima do quadro, havia vários retângulos tracejados aqui, que inclusive se repetem nessa imagem da esquerda, nessa imagem espelhada, que está com o fundo azul. E havia um número aqui, ó, uma proporção, 1 dividido por 1,618. O que eu quero na aula de hoje é explicar e justificar o porquê disso. O que está por trás dessa obra do Leonardo da Vinci? Esse padrão estético adotado pelo Leonardo da Vinci e por tantos outros. Fibonacci, em sua época, estabeleceu a seguinte sequência numérica: 0, 1, 1, 2, 3, 5. Parece estranha essa sequência. Parece que não tem muita lógica nesse conjunto de números. Parece muito difícil de conseguir prever qual vai ser o próximo número depois do 5. Parece, mas não é. Na verdade, existe uma lógica. A partir do momento que eu conto para você qual é essa lógica, você consegue prever sempre o número seguinte. Veja qual é a lógica. Os dois primeiros termos são os dois primeiros números naturais, o 0 e o 1. Eu estou entendendo o 0 como número natural. E a partir do terceiro termo, é sempre a soma dos dois anteriores. Assim, ó, 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1 resulta 2. 1 mais 2 resulta no 3. 2 mais o 3, somados dão 5. Somando os dois últimos, você tem o termo seguinte. Agora é fácil. Quem que vai ser o próximo termo? 3 mais 5. Vamos lá, vamos continuar essa sequência. O próximo termo, 3 mais 5, é 8. Quem que seria o próximo? 5 mais 8. 5 mais 8 é 13. E na sequência, 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. 34 mais 21 vai dar quanto aqui, ó? 55. E assim continua, não tem fim. É uma sequência infinita, é uma série infinita. Só por um exercício de raciocínio, quem seria o termo seguinte que eu não escrevi? Ora, será 34 mais 55, será 89. E assim vai. Tudo bem? Todo mundo entendeu como é que forma-se a sequência de Fibonacci? Muito simples, né? Vamos para frente. A partir da sequência de Fibonacci, é possível formar uma espiral, a espiral de Fibonacci, através do seguinte artifício. Eu coloquei aqui uma folha quadriculada, cheia de quadradinhos. Eu vou colocar um quadradinho de lado igual a 1. Tá? Que eu destaquei aqui, ó. É 1 por 1, um quadradinho por um quadradinho, lado igual a 1. Qual era mesmo a sequência de Fibonacci? 0,
No meu caso aqui, quadradinho de lado zero. Não precisa nem desenhar. O 1 era o segundo termo. É esse quadradinho que está aí. O terceiro termo era 0 mais 1, que é 1 também. Então eu vou colocar o terceiro termo aqui, ó, do ladinho dele. O próximo termo é 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Eu botei agora um quadrado de lado 2. Coloquei um quadrado de lado 2, encostado nos dois anteriores. 1 somado com 2 dá 3. Repare que esse quadrado que eu acabo de desenhar tem lado 3. 3 por 3. E assim por diante. 3 mais 2 dá 5. 5 por 5. 5 mais 3 dá 8. 8 por 8. 8 mais 5 dá 13. Esse quadrado maior tem 13 quadradinhos de altura, 13 quadradinhos de base. Veja que eu estou formando quadrados cujos lados estão na sequência de Fibonacci. E eu estou encaixando eles de uma maneira bastante interessante. Qual que vai ser o próximo quadrado? Ele vai ter quanto de lado? 21, né? 13 mais 8. Vai estar aqui, ó, quadrado 21. Vou parar por aqui porque não cabe mais na minha tela. Porém, você poderia continuar isso infinitamente. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou imaginar um compasso com a ponta seca aqui, ó, no canto inferior direito do quadrado grandão, do amarelo. E vou abrir o compasso até o canto inferior esquerdo. E vou traçar um arco de circunferência. Tá? Repare, eu tracei um arco de circunferência. O raio da circunferência é o lado do quadrado grandão. Beleza? É aquele 21 que nós tínhamos falado. Só que eu vou fazer a mesma coisa nos demais quadrados. Olha o quadrado cor-de-rosa. Olha o quadrado verde. Percebeu a lógica? Sempre um arco de circunferência, um arco de 90 graus. Vai de um vértice ao vértice oposto. E vou continuar. Aqui está mais um arco, mais um arco, mais um arco, mais um arco. E lá está o último arco. Essa figura aqui chama-se espiral. Ela é denominada espiral de Fibonacci. Eu poderia tê-la desenhado de dentro para fora, do pequeno para o grande, daria no mesmo. Veja. Olha o quadradinho pequenininho lá, rosinha, o azul, agora o amarelo, agora o verde, e assim vai. Eu estou desenhando a mesma espiral, só que em sentido inverso. Eu posso entrar ou eu posso sair com a tal espiral de Fibonacci. Entenda que ela não se prende a essa figura, ela é infinita, ela cresce infinitamente. Observe essa imagem. É como se você estivesse se afastando da espiral de Fibonacci. Ela não tem fim, ela é ilimitada, é uma figura infinita. Sempre aqueles quadrados distribuídos da mesma maneira como eu os arranjei anteriormente. Vamos para mais uma figura interessante. Aqui você está saindo da espiral, né? Você tem essa sensação. Vamos ver em sentido contrário. Olha essa imagem aí, ó. É a espiral de Fibonacci, mais caprichada, né? Com mais riqueza artística. Mas é como se você estivesse entrando na espiral de Fibonacci. Essa tal espiral de Fibonacci, ela aparece na natureza, no mundo animal, no mundo vegetal e no mundo mineral. Esse que é o lado interessante da coisa. Você está vendo a concha, tá, de um molusco chamado Nautilus. Nautilus. Consegue identificar aqui, ó, a presença da espiral de Fibonacci? É imediato, né? Esta é uma outra concha, também a espiral de Fibonacci. Então, nas conchas, nós encontramos a espiral de Fibonacci. Aqui nós temos um elefante, consegue perceber? Ele encolheu a sua tromba. A tromba do elefante, quando encolhida, ela forma exatamente a espiral de Fibonacci. Isso aqui é girassol, é a parte central do girassol. Tá? A distribuição desses elementos vegetais aqui, ó, obedece exatamente à espiral de Fibonacci. Não preciso dizer, não é isso? Você tem aí a impressão digital
tá, do dedo polegar de um ser humano. Repare que a espiral de Fibonacci está presente na impressão digital. Apesar de cada um de nós ter a sua própria impressão digital, uma é diferente da outra, em todas elas surge a espiral de Fibonacci. Mais uma planta, não sei lhe dizer o nome da planta, mas é nítida a presença, uma planta de vaso de jardim, né? É nítida a presença da espiral de Fibonacci. Isso é uma pinha de pinheiro. Não preciso nem explicar muito, né? Está ali presente a espiral de Fibonacci. Isso aí é a cauda de um camaleão, tá? Ela está enrolada na forma de uma espiral de Fibonacci. As cobras, quando se enrolam, elas também formam uma espiral de Fibonacci. Alguns animais têm uma língua bem compridinha e que, quando enroladas, ficam com esse formato, tá? Na forma de espiral de Fibonacci. Essa é uma imagem da nossa galáxia, da Via Láctea. Eu já não estou falando mais do mundo vegetal nem do mundo animal, estou falando do mundo mineral. A distribuição dos elementos na galáxia obedece à espiral de Fibonacci. Aliás, isso ocorre em todas as galáxias. Elas são espiraladas, todas as galáxias conhecidas, né? Conhecemos muito poucas, na verdade. Beleza? Então, nós temos aí a espiral de Fibonacci também presente. Ela é mais frequente, portanto, do que se possa imaginar. Você passou a vida inteira vendo espirais de Fibonacci. Você só não sabia que tinha esse nome e nem qual era a origem matemática para ela. Não que elas dependessem do Fibonacci para existir, evidentemente, mas ele conseguiu interpretar a natureza de uma maneira matemática. É uma coisa meio mágica, meio esotérica. E não era novidade na época dele tentar fazer isso, não. Muitos e muitos sábios que viveram na mesma época que ele, e mesmo muitos anos, centenas, muitos séculos antes, tiveram esse tipo de preocupação, de tentar interpretar a natureza a partir da matemática, a partir dos números. Agora eu vou falar de proporção áurea, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Está vendo a nossa sequência de Fibonacci? 0, 1, 1, 2, 3, 5, aquela sequência? Sempre somando dois números, por exemplo, 8 mais 5 dá o seguinte, né? 13. E assim vai, é a mesma sequência. Eu vou dividir um número pelo que vem antes agora. Um número pelo que vem antes. Só não posso fazê-lo com o zero, porque não existe divisão por zero. Não dá para fazer 1 dividido por zero, isso não existe. Mas a partir daí dá para fazer. 1 dividido por 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2, um resultado completamente diferente. 3 dividido por 2 dá 1,5. O 1,5 fica entre o 1 e o 2. 5 dividido por 3, gente, vai dar 1,667 na sua calculadora. Eu só estou escrevendo até a terceira casa após a vírgula. Eu quero que você note que 1,667 fica entre 1 e 2. Não é um médio, não é um valor médio, mas fica compreendido entre 1 e 2. Continuando, 8 dividido por 5 dá 1,600. 13 dividido por 8 dá 1,625. 21 dividido por 13 dá 1,615. Note que o resultado sempre está entre os dois anteriores, né? 1,600 está entre 1,500 e 1,667. 1,625 está entre 1,600 e 1,667. 1,615 está entre 1,625 e 1,600. Só que está diminuindo esse espaço entre um número e o outro, né? Agora há pouco, quando eu comecei, entre o 1 e o 2 tinha uma unidade inteira. Agora, entre 1,615 e 1,625, né, tem 1/100º de unidade, tem 0,01, 1/100º. Então, esse espaço está diminuindo e vai diminuir mais. Vamos continuar. 34 por 21 dá 1,619. 55 por 34 dá 1,618.
89 por 55 dá 1,618. E a partir de agora, se você considerar só até a terceira casa após a vírgula, todos os demais resultados vão dar 1,618. Então, se você dividir 377 por 233, pode fazer na sua calculadora, dá 1,618. Claro que vem algumas casas decimais depois, mas todos vão dar 1,618. Então, se eu considerar somente até a terceira casa decimal, para por aqui. Qualquer outra conta que eu faça da sequência vai dar 1,618. Esse número, 1,618, é chamado de número áureo, ou número de ouro, ou número de Fibonacci, ou razão áurea. São expressões diferentes para indicar o número 1,618. Agora que nós conhecemos esse número, vamos ver como é que ele é obtido geometricamente. Tomamos um quadrado qualquer. Pegamos o ponto médio da base do quadrado, ponto médio de um dos seus lados. Aí colocamos a ponta seca de um compasso, tá? Aqui nesse ponto médio. E abrimos o compasso até um dos vértices opostos, por exemplo, à direita e acima. Fazemos isso aqui e traçamos um arco de circunferência. Pois bem, se nós prolongarmos o lado horizontal, nós vamos encontrar aquele arco. Se nós construirmos um retângulo a partir daí, nós temos o que se chama de retângulo áureo. Sabe por quê? Porque dividindo o lado maior A do retângulo pelo lado menor B, vai dar exatamente o número áureo, 1,618. Então é assim que você obtém o tal retângulo áureo. Vamos ver onde é que ele aparece nas nossas vidas? Acompanhe comigo. Ó. Essa imagem é do Partenon, uma obra feita pelo arquiteto Fídias, provavelmente no século V a.C. Fica em Atenas e é uma das maiores atrações turísticas do mundo, sem dúvida alguma. É impossível alguém ir à Grécia e a Atenas e não ir visitar o Partenon ou o que sobrou dele. O Partenon ele tem 32,7 metros de largura e 20,2 metros de altura. Se você dividir 32 metros por 20 metros, você vai encontrar, sabe quanto? 1,618. Ou seja, esse retângulo que está diante de você aqui, ó, é um retângulo áureo. Note que nós estamos falando de algo que ocorreu, a construção do Partenon, no século V a.C. Note que o nosso amigo Fibonacci é do século XII depois de Cristo. São 17 séculos depois que surge o Fibonacci. O que acontece? Na verdade, os gregos já utilizavam essa proporção áurea, esse número áureo, nas suas construções. Tá? Eles já conheciam isso. Nós aqui não sabíamos disso. Essa imagem aqui é do Leonardo da Vinci, o autor da imagem, né? Chama-se Homem Vitruviano. O Leonardo da Vinci, tá? Que é um gênio renascentista, se baseou num arquiteto italiano chamado Vitrúvio, que viveu antes dele, um arquiteto que era o maior arquiteto de sua época, um grande decorador das principais obras que se fazia na Itália naquela época, e construiu essa imagem do homem vitruviano, que seria o homem perfeito, o homem ideal nas suas dimensões. Nessa imagem, em muitas situações aparece o número 1,618. Se você dividir a altura do homem vitruviano pela distância do umbigo até o chão, A por B, vai dar 1,618. Tá? Isso acontece com a maioria de nós. Então, se você dividir a sua altura total pela distância do umbigo até o seu pé, você vai encontrar 1,618, ou aproximadamente, porque, obviamente, nós não temos todas as mesmas dimensões. Tá? Para Leonardo da Vinci,
esse seria o valor perfeito, o quociente perfeito para você ter um físico ideal. Mas não tem somente a ver com a altura. Continue comigo. Se você dividir o comprimento do braço pela distância do cotovelo até a mão, até a ponta dos dedos, A dividido por B, também vai dar 1,618, tá? O número áureo. Se você dividir o comprimento da perna pela distância do joelho até o pé, também dá 1,618. São várias situações em que isso acontece, eu estou citando só algumas, mas no próprio rosto isso vai acontecer. Se você dividir a altura da cabeça, a distância do queixo até o final da cabeça, em cima, pela distância do nariz até o queixo, vai dar 1,618. Tá? Se você dividir a distância do nariz até o queixo pela distância do nariz até a testa, vai dar 1,618. E assim por diante. No homem vitruviano de Da Vinci, tudo é 1,618. Essas são consideradas as proporções ideais. Então, um ser humano com essas proporções seria um deus da beleza aí, né? Para o conceito da época, para o conceito do renascentista Leonardo. A gente fala Da Vinci, mas o nome dele não era Da Vinci, era Leonardo, né? O Da Vinci era a cidade da qual ele era originário, beleza? Ele era Leonardo, aliás, homônimo do Leonardo Fibonacci, né? São dois Leonardos que permeiam a nossa aula de hoje. Voltei na imagem do professor Júlio César. Aquela imagem que motivou esta aula e que eu coloquei lá atrás, ela aparece de novo. Agora você entende o que são esses quadrados, né? Esses requadrados colocados, ajeitados de uma maneira muito peculiar. Agora você entende o que é essa espiral de Fibonacci. Agora você entende o que é aquele número que aparecia aqui, 1 sobre 1,618. Né? É a proporção áurea. Então o quadro da Mona Lisa, ele foi, sob todos os pontos de vista, representativo desta visão, desse conceito de estética que o Leonardo tinha em sua época e que era frequente entre os outros mestres da pintura. Vamos voltar para o nosso quadriculado, para o nosso quadradinho. Aqui está um quadrado, aqui está o ponto médio do lado do quadrado, da sua base, eu pego um compasso, traço um arco de circunferência e aqui está o nosso retângulo áureo. Tudo de novo, repetir o processo. Você sabia que muito provavelmente você usa um retângulo áureo dentro do seu bolso? Todos os cartões de banco são retângulos áureos. Todos os bancos. Ah, eu não sou cliente da Caixa, eu sou cliente de um outro banco. Não interessa. Todos os cartões de crédito são retângulos áureos. Quando você observar alguma construção, alguma coisa, alguma estrutura de aspecto retangular, para você saber se é um retângulo áureo, é só comparar com o seu cartão de crédito. Tá? Veja esse exemplo. Catedral de Notre-Dame, na França, né? Recentemente consumida por um lamentável incêndio. A gente nota que ela tem 3 partes, né, horizontais, ela tem 2 torres aqui na frente, ela tem 3 portas principais de entrada, e aqui do meu lado, um pouquinho mais à direita, um cartão de crédito. Fica olhando para Notre-Dame aí. Ó. Repare, aquele pórtico principal, a entrada principal, tem exatamente as dimensões de um cartão de crédito. É um retângulo áureo. Olhe para a torre dela. Tem 2, né? Da direita e da esquerda. Olhe para a da direita. É um retângulo áureo. Olhe para essa região central aqui da catedral, né? Abaixo das torres e acima da parte térrea. É um retângulo áureo. Tudo é um retângulo áureo. Existem muitos outros retângulos áureos embutidos na nossa Catedral de Notre-Dame de Paris. A própria catedral como um todo, ela na verdade é apenas um retângulo áureo. Portanto, você já sabe que se você dividir a largura da Catedral de Notre-Dame pela altura, perdão, ao contrário, se dividir a altura da Catedral de Notre-Dame pela largura da catedral, o que é isso? Altura pela largura, vai dar 1,618.
Marica, e se eu tivesse feito o contrário, dividido a largura pela altura, o pequeno pelo grande, sabe quanto daria? 0,618. Daria 0,618. O inverso de 1,618 é 0,618. Isso que apareceu na Notre Dame aparece numa série imensa, quase inesgotável, de catedrais góticas, de catedrais renascentistas, certo? É muito comum pela Europa, é só o que tem. Vamos falar do mundo moderno. Essa imagem é de um prédio que existe em Nova York, é a sede da ONU. E tem um pouquinho de Brasil aqui dentro. Ele foi projetado por Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro. Esse prédio mede 167,6 metros de altura, 103,6 metros de largura. Se você dividir o lado maior pelo menor, vai dar 1,618. Se você estivesse enxergando esse prédio de longe, do ângulo do fotógrafo, e pegasse o seu cartão de crédito e colocasse em cima, ó, o cartão ia ocupar exatamente o espaço do prédio. Tá? É as dimensões do retângulo áureo. Então, eram só os arquitetos de antigamente que se utilizavam disso? Não. Hoje em dia, na arquitetura, ainda é uma linha estética seguida por muitos arquitetos. Tá? Uma pergunta mais moderna. Será que o iPhone que você tem no bolso aí é um retângulo áureo? Simples. Você tem que medir o iPhone. Se você medir a base dele, tem 8 centímetros. Se medir a altura, tem 16. Não é um retângulo áureo. Lamento. Porque 16 por 8 não dá 1,618. Dá 2, né? 16 por 8 dá 2. Então o iPhone não é um retângulo áureo. Portanto, existem retângulos que são áureos e tem retângulos que não são, né? Eu estava me atendo a alguns. O retângulo áureo é um padrão estético. Não quer dizer que todos sigam esse padrão. Perfeito? É um padrão, mas não é o único padrão. Uma outra pergunta. Será que a bandeira do Brasil é um retângulo áureo? Você sabe que a bandeira de um país tem dimensões pré-definidas. As proporções têm que ser obedecidas rigorosamente. Isso está na lei. A bandeira do Brasil é um retângulo áureo? Se você pegar o lado maior, A, e dividir pelo lado menor, B, dá 1,42. Não dá 1,618. Então a bandeira do Brasil não é um retângulo áureo. Observe que esse número 1,42 é a raiz de 2, né? Raiz quadrada de 2 é 1,42. Quando a razão dá 1,42, o retângulo passa a ter um outro nome. Ele é chamado de retângulo harmônico. A bandeira do Brasil é um retângulo harmônico. Qual é a diferença do retângulo áureo para o retângulo harmônico? Primeiro, o retângulo áureo. Pega um quadrado, pega o ponto médio da base. Perfeito? Abre o compasso, traça um arco de circunferência e aqui está o retângulo de ouro, o retângulo áureo. Nada mais do que eu fiz já 2 vezes anteriormente. Retângulo harmônico, perceba que é um pouquinho diferente. Veja bem esse começo. Eu não vou considerar o ponto médio da base. Eu vou considerar esse vértice aqui da esquerda, embaixo. Abro o compasso até o vértice da direita em cima. E aí é que eu traço um arco de circunferência. Esse é o retângulo harmônico. Tá? A diferença, então, é a abertura do compasso. Ó. Aqui vai do ponto médio até o vértice. Aqui vai de um vértice até o outro vértice oposto. Então, eles não são iguais. A bandeira do Brasil obedece ao retângulo harmônico. No retângulo harmônico, dividindo o lado maior pelo lado menor, dá raiz de 2,414. No retângulo de ouro, o retângulo áureo, 1,618. Bandeira do Brasil é isso aqui. Será que na tua casa tem algo que tem exatamente esse formato do retângulo harmônico? Eu acredito que tem. Você não tem folha de papel para impressora? Papel Chamex, papel com as mais variadas denominações? Esse papel chamado de A4, ele é um retângulo harmônico, ele não é um retângulo áureo.
Se você dividir ao meio uma folha A4, você vai ter duas folhas A5. Também são retângulos harmônicos. Se você colocar lado a lado duas folhas A4, uma A4 com mais uma A4, vai dar uma folha A3. Tá? As folhas de papel, elas obedecem sempre o retângulo harmônico. Então existe a maior de todas, que é o A1, depois A2, A3, A4, A5, A6. E a que nós usamos nas nossas impressoras domésticas é o A4. Então há uma padronização no tamanho das folhas de papel. Isso facilita a vida das gráficas, das impressoras, facilita a fabricação de livros, facilita o reaproveitamento de papel. Tem todo um lado tecnológico, industrial, tá, que é beneficiado por esse tipo de atitude. Imagine que você entrasse numa livraria, uma papelaria, fosse comprar papel para sua impressora e tivesse 200 tipos diferentes de papel e existissem 200 tipos diferentes de impressora em termos de tamanho, né? Tem uma impressora por tamanho tanto, uma outra impressora por tamanho não sei o quê. Seria uma torre de Babel, seria uma confusão. Então, essa padronização é importante. Finalmente, moçada, a geometria sagrada começou há muito tempo, provavelmente pela mão de Pitágoras de Samos, o Pitágoras do Teorema de Pitágoras. Ele viveu no século VI a.C. Ele foi um filósofo muito importante, um filósofo pré-socrático. Viveu muito tempo antes de Sócrates, séculos antes de Sócrates. Ele acreditava ser um universo tão lógico quanto a matemática e por isso procurava números escondidos na natureza. O nosso amigo Pitágoras chegou a formar uma sociedade secreta de caráter iniciático e que se baseava na geometria sagrada. Ou seja, ela enxergava um valor esotérico, esotérico com S, nas coisas da geometria, nas coisas da aritmética. A escola de Pitágoras foi fundada numa cidade que hoje fica onde é o mapa da Itália, Crotona, a escola de Crotona. Vale a pena você, se tiver tempo, tá, pesquisar um pouquinho sobre a escola de Crotona. Mas veja, desde o século VI a.C., talvez muito antes até, passando por Fibonacci, passando por Leonardo da Vinci e chegando em Oscar Niemeyer e tudo mais, nós temos aí uma geometria sagrada permeando o nosso dia a dia. Principalmente do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista artístico, isto é muito explorado. Não é bacana saber disso? Não é bacana a gente conhecer as coisas que os antigos deixaram para nós de herança? Se você tivesse um tio distante, segundo grau, terceiro grau, que deixasse uma herança para você, R$1 milhão, você não ia ficar feliz? Você não ia querer ir lá buscar essa herança, né? Pois é, os pensadores antigos, os artistas de antigamente, eles deixaram uma herança para nós. E nós temos obrigação, todos nós, de irmos atrás dessa herança. Essa herança nos pertence. Veja que nessa aula de hoje eu misturei um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de matemática, um pouquinho de história, um pouquinho de estética. Como eu não entendo tudo, eu posso ter cometido imprecisões até, ter dito alguma coisa meio inadequadamente, falei até de botânica, falei até do mundo animal, então eu posso ter errado em algumas coisas. Mas é muito importante a gente conhecer todas essas coisas na medida das nossas possibilidades. Só tem 3 maneiras de a gente aprender com os antigos. Só tem 3, não tem mais nenhuma. Uma é pela tradição. Você aprende com o seu pai, com o seu avô, com os seus vizinhos, tá? Com as pessoas mais velhas que você conhece durante a vida. Aí inclui-se, inclusive, a religião. O conhecimento que a gente adquire da religião que a gente tem é um conhecimento que vem da tradição. A segunda maneira é através da ciência. Na verdade, é a filosofia. A ciência faz parte da filosofia. Mas quando você vai estudar alguma coisa, quando você se matricula numa escola e vai estudar, você está querendo descobrir o que os povos de antigamente, as pessoas mais antigas fizeram e que deixaram de herança para você. Então, quando você estuda qualquer coisa, biologia, matemática, qualquer ciência, você está, através da ciência, que é uma parte da filosofia, adquirindo conhecimento, pegando uma parte da herança que te pertence.
E a terceira e última maneira é a literatura. Você pode ler um livro de Balzac e entender como é que os franceses viviam, aprender tudo sobre os franceses no século XIX. Você pode ler um livro de Machado de Assis e entender como era o Brasil no final do século XIX, começo do século XX. Então a literatura te permite isso. Quando eu falo em literatura, claro que aí está embutido cinema, porque o cinema não existe sem a literatura, está embutido a poesia, está embutido o teatro, porque os textos de teatro são literatura, né? Então, de maneira geral, ou pela tradição, ou pela ciência, a filosofia, ou pela literatura, são as três únicas maneiras que nós temos de nos comunicar com aqueles que nos deixaram essa herança importante. Portanto, pense nisso, estude sempre, estude tudo, procure ser eclético, procure não ser um especialista em uma coisa só, porém, uma pessoa de cultura ampla, né, de cultura larga, que consiga abranger um máximo de coisas que são importantes e relevantes. Ou seja, torne a tua vida relevante. É isso. Grande abraço para todos.